lá, 46. Disse Jesus: desde Adão até João Batista não há ninguém maior entre os nascidos de mulher do que João Batista, porque seus olhos não foram violados. Mas eu disse: aquele que entre vós se tornar pequeno conhecerá o reino e será maior do que João. É que tem muita coisa, mas lembrem que essa questão de filho de mulher e filho do homem é uma linguagem terminológica gnóstica técnica. Tá? Filho do homem e filho de mulher não tem nada a ver aqui com nascer só de mulher ou ser filho de um homem, né? Na questão de gênero. É a questão de o filho da mulher é aquele que é filho da matéria, porque a mulher aqui é a Eva material, nesse sentido. E o filho do homem é aquele que nasceu do Logos, aquele que já atingiu um grau de despertar espiritual, que ele se torna um membro dos filhos da luz, um membro da escola invisível dos filhos da luz, que é a sangue espiritual dos gnósticos. Então, Jesus está dizendo, não há ninguém maior entre vós, dentre os nascidos de mulher, do que João Batista. Só se torna filho do homem aquele que atinge a quinta iniciação, na linguagem teosófica, no meu entendimento. Porque é quando a gente atinge esse limite, que o mundo, até pus essa imagem aqui por causa disso, esse limite aqui, que o mundo celeste se torna uma libertação da prisão do mundo terreno, com seus arcontes e seus poderes que o regem. Então, até certa iniciação, a gente precisa ainda lidar com o poder aglomerador e material do demiurgo, que é a representação da ignorância dentro de nós. Aquele que se torna filho do homem é o que começa a galgar os graus mais elevados, que atinge os níveis dos bodhisattvas, né? É a senda dos arhats e a senda dos bodhisattvas. Os gnósticos também dividiam isso, só que eles chamavam de filhos de mulher e filhos do homem. Os filhos do homem são os bodhisattvas que estão no caminho de se tornarem plenamente um Cristo. Então, ele está dizendo que João Batista, dentre os que ainda não se tornaram Mahatmas, ou adeptos, na linguagem da Blavatsky, era o maior dentre todos. E João Batista fala que ele batiza com água e Jesus batiza com fogo. O batismo com água, ele caracteriza os primeiros graus de iniciação espiritual. O iniciado de primeira iniciação, segunda iniciação, é aquele que passou pelo batismo da água, que é o batismo de purificação. É aquele que limpou os pés para dar o primeiro passo. Já o batismo do fogo é aquele que conseguiu romper com o poder do demiurgo. Qual é o principal poder do demiurgo? Que ele roubou de sua mãe Sofia. Ele roubou um poder de fogo. Então, tem uma coerência aqui no que os gnósticos estão dizendo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. E aí Jesus diz, aquele que entre vós se tornar pequeno, conhecerá o reino e será maior do que João. Porque também se tornar um vivo e plenamente desperto e acessar o reino do pleroma é você renascer, é você nascer novamente. Né? Tem a ideia de nascer como os graus de primeira, segunda, terceira, quarta iniciação, mas você realmente renasce quando você se liberta desse mundo. Aí você nasce no mundo noético, no plano divino, no plano dos deuses, dos eons perfeitos, de Cristo e as suas quatro luzes, do mundo onde as virtudes são plenas e não há separatividade, não há multiplicidade. Você já atingiu algum grau de não dualidade dentro da câmara do seu coração. E para isso é preciso se tornar pequeno. A menção a João Batista aqui também, e a questão do batismo de água e batismo de fogo, que são duas etapas no caminho espiritual, também traz a ideia de que nenhum mestre nasce sem que haja um preparo para aquela encarnação no mundo, né? Jesus fala isso, eu já trouxe isso aqui antes, que Jesus planejou a sua encarnação, ele fala isso em Sofia, que ele reuniu seus discípulos e planejou quem ia nascer e quem podia nascer, e os karmas que permitiam ou não, e ele apareceu para Maria anunciando seu próprio nascimento na figura do anjo Gabriel. É assim que está no texto gnóstico. Então, João é aquele que prepara a vinda do Senhor, né? Até mesmo na Bíblia está isso. Então, João aparece aqui como um iniciado
um grande iniciado, talvez ainda não um adepto, mas um iniciado, que tem seus próprios discípulos e está reunindo em torno de si condições kármicas necessárias, condições materiais necessárias para que nasça um Mahatma nesse mundo. Então, os mestres, eles nunca trabalham assim, vou nascer aqui no meio do nada e dar conta de tudo. Para isso existe uma fraternidade de discípulos e iniciados, e todos trabalham coletivamente para que o ensinamento possa surgir e ser preservado, né? E aí me lembra a imagem que a gente vê nas cartas paulinas, que Paulo está sempre viajando com Apolônio de Tiana. E é dito em um momento, nas cartas paulinas, está lá no Novo Testamento, Paulo planta e Apolo rega. O que Paulo fazia? Ele viajava pelas comunidades cristãs gnósticas, trocava cartas, igual a Blavatsky, os mestres lá estavam mandando carta, respondendo pergunta, manda carta, dá incentivo, não desanima, não desiste. É isso que a gente vê nas cartas. E ele vai plantando, ele vai colocando o ensinamento para começar a brotar. Quando o ensinamento já brotou o suficiente, pode vir alguém maior do que Paulo para regar e cultivar aquele ensinamento, né? Nenhum bodhisattva nasce para dar aula para o jardim de infância. Ele precisa que haja, né, mestres, doutores, professores de ensino fundamental e médio para que ele tenha uma utilidade naquela encarnação, né? Então, essa é a questão do João Batista também. O arquétipo do precursor, é aquele que prepara o caminho para os mestres. E essa ideia também traz a ideia de humildade, né? De se colocar pequeno para entrar no reino, de perceber que as coisas não é por mim, a laia, não é, mas é pelo serviço, pela compaixão pelo mundo, pelo amor, pela humanidade, pela busca da sabedoria. É algo que está muito além de mim, né? E aí essa coisa de nós nos colocarmos humildes. E Paulo também falava isso, né? Ele falava, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente permite que o Cristo viva em nós, que é quando o nosso sétimo princípio está ativo, então a nossa vida pode ser plena de significado. E aí a gente vai ter verdadeira felicidade. 47. Jesus disse, o homem não pode montar em 2 cavalos, nem pode retesar 2 arcos. Curvar 2 arcos. O servo não pode servir a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Nenhum homem que bebeu vinho velho deseja beber vinho novo, e não se coloca vinho novo em odres velhos, com medo que se rompam. Vinho novo se coloca em odres novos, para que não se perca. Não se cose um remendo velho em roupa nova, para não causar um rasgão. Essa está na Bíblia, todo mundo conhece, né? Esse trecho no geral, assim, está no Novo Testamento. Aqui me vem algumas coisas em mente, né? A questão do... Eu acho que eu teria 2 interpretações, né? Montar em 2 cavalos ou curvar 2 arcos é quando a gente ainda está preso também a uma visão dualista do mundo, que é diferente da interpretação que é fazer uma escolha, servir à luz ou às trevas, o rei da luz e o rei da verdade ou o rei da iniquidade, lá na linguagem dos essênios, né? Mas eu lembro também dessa questão do não dualismo, porque o caminho gnóstico é o caminho de buscar a unidade dentro de nós. É o caminho da centelha divina, que é o que nos conecta ao uno, ao eterno. Então, esse não dualismo é perceber que o micro e o macrocosmos, que todo mundo adora falar por aí hoje em dia, das leis herméticas, o micro-macrocosmos, que está em cima e o que está embaixo, não é que é um reflexo, não é que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. É que os dois são uma e a mesma coisa. Não sei se eu consigo me expressar, mas é que eu não enxergo como o micro e o macro. O que é externo e o que é interno, quando faz parte do âmbito da verdade da unidade, é a mesma coisa. Então, ser externo ou interno é só o modo como eu percebo o mundo, porque a minha percepção está presa no mundo da dualidade, né? Eu conheço as coisas como fora de mim,
Mas à medida que eu desperto a verdade dentro de mim, elas não estão mais nem dentro nem fora, elas simplesmente são. E por isso não se pode montar 2 cavalos ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar essa unidade em nós. Mas também tem a questão do não servir a 2 senhores, né, que é não querer levar uma vida mundana e buscar a vida espiritual ao mesmo tempo. A alma se rasga desse jeito, é como você puxar uma pessoa para os 2 lados opostos. E isso é muito difícil, porque são escolhas. Só que aí a gente pode escolher o ritmo do nosso caminhar e o quanto que a gente vai transitar nessas escolhas de servir a 2 senhores. Mas os essênios falavam muito disso, né, de não servir os filhos da luz e os filhos das trevas, não permitir que o espírito da falsidade te domine, porque senão o espírito da verdade não vai poder brilhar. Essa linguagem essênia, que é a linguagem dos gnósticos setianos. Lembra que lá no mito gnóstico da cosmologia, tem aquela luta entre o poder de luz e o falso espírito, e o falso espírito ele é implantado em nós pela ignorância do demiurgo. Então, para vencer o falso espírito é vencer a ignorância, porque aí o poder de luz pode brilhar e nós nos tornaremos vivos como Cristo. Vamos nós nos tornarmos como Cristo, era isso que Paulo estava ensinando. E aí, isso nos chama para enxergar as coisas como elas realmente são, né? E aí tem aquela passagem, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Nesse sentido, né? Você não ficar tentando dourar a pílula, perceber as coisas como elas são e escolher. E também tem a questão do vinho novo e dos odres velhos, né? Porque as tradições espirituais, quando a gente tenta remendar elas e misturar com coisas novas, daqui a pouco a gente está aqui falando de física quântica e budismo e tudo misturado, parece que a gente não entendeu nenhum nem outro. Então surge um ensinamento novo, né? Da mesma forma como Jesus sai dos essênios, ele recebe o melhor do ensinamento ali, ele compreende, mas ele está trazendo algo novo, então ele sai, ele não tenta remendar as coisas antigas, também traz esse sentido da gente abandonar as velhas roupagens, abandonar as instituições que não funcionam mais, ou não misturar as coisas, né? Não ficar remendando as coisas, entender as coisas como elas são. Então, o vinho velho está no odre velho, a gente pode conhecê-lo, mas o mestre que surge como um reformador, ele às vezes vai precisar desenvolver uma nova linguagem. Então, a gente conseguir entender aquilo que separa, aquilo que foi perdido nessa Kali Yuga, aquilo que foi deturpado, para que o novo possa surgir, porque sempre vai ter esse movimento de um ensinamento que surge, entra em decadência, e aí precisa um novo mestre vir corrigir e trazendo uma nova linguagem, porque senão a gente perde o caminho. Os mestres estão sempre tentando manter viva a chama desse caminho espiritual. E também a questão do apego e da aversão lá do budismo, né? Hoje eu falei para vocês que eu fiquei pensando muito no budismo, montar em 2 cavalos quando a gente está apegado ou quando a gente está com aversão, a gente continua dividido, né? Voltando à questão do não dualismo. Eu lembro que no ensinamento budista, dizem que quando você é muito apegado a uma coisa, quando você é muito apegado, a sua tendência kármica, você gera sanskaras tão fortes em direção àquela coisa que você tende a repetir ela numa próxima vida, né? Só que quando você também tem muita aversão a uma coisa, você se alimenta tanto daquela aversão que aí você vai nascer naquela família que você tem aversão, você vai nascer em contato com o que você tem aversão. Então, enquanto a gente está polarizado, a gente ainda está lidando com a ignorância. É preciso encontrar esse caminho do meio verdadeiro, que é esse caminho que une o imanente, que é a luz em nós, com o transcendente, que é o eterno, a unidade eterna do Pai Divino, né? Não sei. Vamos para o 48, senão não dá tempo. Disse Jesus, se 2 viverem em paz e harmonia na mesma casa, os 2 que se vivem em harmonia agora, dirão ao monte, sai daqui, e ele sairá. É a questão, né? Quando os 2 se tornam um, aí você tem a união de método e sabedoria, você tem a união de Bodhicitta com Prajna, você tem a união da compaixão suprema com a sabedoria suprema. Você percebe com a sabedoria que tudo é interligado e que há uma unidade que transcende todas as coisas, e por perceber, você tem compaixão. E ao ter compaixão, você cultiva essa visão de equanimidade, de unidade entre todos os seres. Então, uma coisa alimenta a outra.
Então, quando Cristo se une a Sofia, quando a alma, psique, se une a Eros, o amor divino, você tem a experiência da unidade na alma. A verdadeira câmara nupcial, que é uma experiência espiritual interior. E nesse momento, você está pleno de si. Você não está mais dividido, você não está mais buscando no mundo sensível resolver os seus sofrimentos e as suas angústias, porque você já encontrou essa paz interior. Então, quando você está em paz e harmonia na mesma casa, quando os dois se tornaram um, você será capaz de mover montanhas, né, nesse sentido. E aí o Leloup traz uma passagem do Clemente de Alexandria, que é um gnóstico cristão, que ele interpreta esse mover as montanhas com nivelar, num bom sentido, as diferenças entre os seres humanos. Você acaba com as diferenças que causam sofrimento e você percebe a unidade das coisas. E aí você tem a verdadeira experiência da união mística. Nasce uma paz interior, a manifestação da unidade em você. E você não vive mais com inveja ou com divisão social, você não separa mais os seres, você age movido por amor, pelo amor ao mundo e pelo amor divino que se manifesta plenamente com poder em você. E isso é um adepto. Um adepto, ele é capaz de mover montanhas porque eles têm o seu pleno poder em ação. Ele é um teurgo divino, ele não é mais alguém que está brincando de brincar com as forças do mundo sensível, fazendo projeção astral, chamando uns elementais, confundindo as coisas, usando o ensinamento para proveito próprio. Não, é um adepto. Ele é capaz de mover uma montanha porque o seu poder é reto e é conectado com a unidade da vida divina. E aí Jesus diz, felizes sois vós, os solitários, ou os inteiros, mônacos, vou voltar aqui, e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele, e a ele voltareis. Então, quando a gente não está mais tentando montar em 2 cavalos, quando a gente não está mais tentando remendar roupas velhas e vinho novo em odres velhos, quando a gente consegue beber o ensinamento puro, e a gente encontra essa não dualidade da harmonia interior, da vivência do um dentro de nós, então felizes somos nós. Os solitários, os inteiros. Imagina como deve ser incrível a sensação de estar inteiro espiritualmente, sem mais perturbações mentais, sem sofrimento, sem angústia pelo futuro, sem rusga com as coisas que nos disseram, sem mágoa com a nossa família, com os nossos amigos, sem problemas, imagina estar inteiro, com a unidade plenamente manifestada em nós. E aqui em grego aparece a palavra mônacos, que é a mesma palavra que tem a raiz de mônada. Então, felizes são aqueles cuja mônada despertou, cuja mônada brilha, com autoconsciência, pois esses são os eleitos, esses são os que despertaram a gnoses. E esses encontram o reino, esses retornam ao pleroma, eles são capazes de ter a experiência da unidade que é retornar à casa do Pai. Nós saímos do reino e nós voltamos ao reino, mas voltamos despertos. E é interessante que ele traz a ideia também da solidão, porque esse termo grego tem relação com a mônada, com o ser inteiro, com o ser uno, com o divino, a unidade divina em nós, mas também tem relação com o ser solitário. Os monges são os mônacos, né? São aqueles que estão sozinhos, os monges contemplativos do deserto, por exemplo. Então, também a gente pode tirar disso que a solitude, não aquela solidão sofrida, mas aquela solitude do mergulho contemplativo interior, que é encontrar o Cristo em nós, é uma condição para esse processo de unificação do nosso ser. A gente deixa de ser dividido e se torna monos, a gente se torna um com o uno. Qual foi o problema no mito gnóstico? É quando a Sofia gerou de forma separada, rompeu com um. E aí vem a ignorância. A ignorância surge desse rompimento. No momento que a gente cola e conserta aquilo que foi rompido, e a gente reúne aquilo que foi separado, a gente pode retornar a um. Então, o mônacos, ele é ao mesmo tempo separado de tudo,
mas unido com tudo. E aí tem uma frase do Evagrio Póntico, que é um monge do deserto, desses que preservaram os textos gnósticos, que ele diz que é na solidão que o coração é capaz de se abrir ao mundo e interceder na salvação de todos os seres. O solitário busca e encontra o um, e descobre que o um reina em todas as coisas. Então, o caminho espiritual, ele também tem esse momento de grande solidão. Não para a gente abandonar o mundo e curtir lá uma libertação temporária, mas para perceber essa unidade, a gente precisa também de um momento de recolhimento. Então, a gente precisa desses momentos de pulsação da vida, de retiro, de reclusão e de expansão, mas para a gente poder ter a experiência interior. Se a gente fica só voltado para o mundo, a gente não consegue se conectar com a câmara do coração. E para a gente terminar hoje, disse Jesus: se os homens vos perguntarem de onde viestes, respondei-lhes: nós viemos da luz. Se perguntarem de onde viestes, nós viemos da luz. Lá onde ela nasce de si mesma. A luz nasce de si mesma, surge e se manifesta em sua imagem. E se vos perguntarem quem sois vós, respondei-lhes: nós somos os filhos eleitos do Pai vivo. Se os homens vos perguntarem qual o sinal do Pai em vós, responderei: é o movimento e repouso ao mesmo tempo. Nós viemos da luz, de onde nasce a luz. Nós somos mônadas, nós somos essa unidade, que não é individual. Todos nós somos essa unidade. E essa mônada, essa luz surge e se manifesta como uma imagem do divino. Como um reflexo, diria Platão, né? Mas a gente tem que, a partir do reflexo, encontrar a origem. A partir do raio do sol, a gente tem que contemplar o próprio sol. Então, quem somos? Né? Aqui ele está falando para os discípulos, os eleitos, os filhos do Pai. E aí muitos autores vão ficar com rusga com os gnósticos por causa dessa linguagem, dos eleitos, né? No sentido de, os gnósticos se achavam especiais, só eles tinham a salvação e os outros não. Né? Eles foram muito mal compreendidos, né? Quando eles estão falando de nós somos os eleitos, é que nós acessamos o ensinamento esotérico, nós alcançamos o batismo da água, pelo menos, né? Nós despertamos algum grau de gnosis. E todos são capazes de encontrar essa gnosis. A gnose está disponível para todos. Os eleitos são aqueles que preservam o ensinamento e compartilham para que o ensinamento se mantenha vivo. E o sinal do Pai é movimento e repouso. Isso parece texto oriental. E aí eu peguei um trecho aqui do Chandogya Upanishad. Vamos lá para o Oriente. A luz que brilha além dos céus, além do mais elevado dos mundos, além de tudo que é. É, na verdade, a mesma luz que brilha no interior do ser humano. Enquanto a gente não assumir que isso é algo real e não só uma ideia romântica de um texto esotérico de 2000 anos atrás, a gente não coloca em prática, mas se a gente perceber que sim, nós somos essa luz e que a mônada está em nós e que o Cristo em nós é a esperança dessa glória, então nós podemos brilhar a luz ao mundo e nos tornarmos também eleitos. E aí um comentário do Leloup para finalizar: o sinal de nosso elo com a realidade luminosa é movimento e repouso, diz Leloup. Essa é a união dos opostos, a resolução de uma contradição aparente entre a ação e a contemplação, a calma e a ação. Isso é a vida. Você conseguir harmonizar isso. Acabar com essa luta de opostos. Então é movimento e é repouso. E não há mais dois, mais um. Isso é monismo. É o não dualismo, é a Advaita. E esse é o nosso caminho, encontrar a luz em nós.